Pessoal, olá! Quem fala é a professora Luciana Loureiro. Como eu prometi para vocês, eu tô aqui para ensinar a jogar o jogo Fecha a Caixa. Bom, esse tabuleiro que vocês estão vendo aqui é o tabuleiro do jogo Fecha a Caixa, que é comprado em lojas de materiais pedagógicos, ok? Eu vou ensinar para vocês como jogar. Vou dar algumas dicas de exploração desse jogo em sala de aula e depois eu vou mostrar para vocês como que esse jogo pode ser confeccionado em sala com a ajuda dos próprios alunos. Mais adiante, se vocês quiserem mais alguma informação, vocês podem escrever para o meu e-mail, professoraluloureiro@gmail.com, e a gente troca e-mail. Eu tenho material digitalizado também que fala um pouquinho mais sobre como explorar esse material em sala de aula e eu posso mandar para vocês, ok? Bom, esse jogo aqui é chamado jogo Fecha a Caixa porque a princípio ele tem algumas caixinhas aqui que você precisa fechá-las, né? Então, para começar o jogo é o seguinte: abre-se, você precisa abrir todas as caixas. Esse jogo pode ser trabalhado em duplas ou em grupos de até 4 alunos. Por que em grupos de até 4 alunos? Eu poderia até colocar mais alunos nesses grupos, só que quando a gente proporciona um momento de jogo em sala de aula, a gente sabe que a dinâmica da sala muda um pouco. As crianças ficam mais excitadas, ficam mais agitadas, e esse é um jogo em que cada participante do grupo precisa esperar a sua vez. E essa espera às vezes pode ser um pouco longa, né? E o que acontece? Se há uma espera, se você tem até 4 alunos no grupo, é uma espera tranquila, é um movimento tranquilo para as crianças. Se são mais alunos no grupo, essa espera fica maior e aí corre-se o risco de acontecer uma agitação, uma bagunça generalizada, que não é aquela conversa, aquela agitação saudável de um momento de jogo, ok? Então vamos começar a jogar. Percebam aqui que esse tabuleiro é numerado do 1 ao 9. Antes, olha só, eu queria dizer que esse vídeo é bastante caseiro. Eu mesma estou filmando, não sei editar vídeo, ok? Então eu vou pedir para que vocês não reparem na qualidade do vídeo, não investir nisso. Eu estou preocupada mesmo em passar para vocês informações sobre o jogo. Depois eu prometo que lá pra frente eu aprendo a editar um filme e posto uma coisa um pouquinho mais elaborada, mas por enquanto a intenção aqui é mais mostrar mesmo o jogo e deixa de lado a edição agora. Então eu tenho 2 dados numerados de 1 a 6 e um tabuleiro numerado de 1 ao 9. Esse outro jogo que eu falei pra vocês, que se chama Calcodado, ele é numerado de 1 a 10. Dá pra gente brincar com isso quando a gente confecciona o tabuleiro, dá inclusive pra fazer um tabuleiro numerado de 1 a 12, que seria a soma total dos dados, tá? Você tem 2 dados de 1 a 6, o máximo de pontos que você pode fazer são 12 pontos, então até daria para fazer um tabuleiro de até 12 pontos. A ideia, o objetivo desse jogo aqui é, principalmente, que as crianças trabalhem e depois tenham uma sistematização em sala de aula, e é essa sistematização que eu digo para vocês, que eu tenho toda organizada e digitalizada e posso mandar por e-mail para vocês, por isso me escrevam, professoraluloureiro@gmail.com. É um material gratuito, eu não cobro nada, é um momento que eu tô aqui fazendo uma troca com vocês, ok? Se precisar do material, é só me escrever que eu envio por e-mail. Porque neste vídeo eu vou ensinar a jogar e vou dar algumas dicas. Todo o trabalho de sistematização que precisa vir depois do jogo, eu tenho ele digitalizado. E aí, para que o vídeo não fique muito longo, eu posso mandar esse material para vocês por e-mail, ok? Voltando aqui no jogo, então. A ideia é que as crianças memorizem o resultado de somas com números pequenos. Por quê? Ao longo do Fundamental 1, essas crianças aprendem as técnicas operatórias da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Sempre importante lembrar que antes de entrar na técnica operatória, a gente trabalha muito com estratégias de resolução. Estratégias de resolução de operações mesmo. Então, como é que eu posso resolver uma soma, uma adição, sem necessariamente eu ter que armar a conta, o algoritmo, usar o algoritmo convencional da adição. Tudo isso é trabalhado antes. Só que anterior, inclusive, a esse trabalho, tem o de memorização de soma, de resultados de soma com números pequenos, porque isso agiliza o cálculo da criança. Então, todo jogo que vem ajudar nesse sentido é muito bem-vindo, né? O que a gente só precisa tomar cuidado é que às vezes eu posso fazer o jogo pelo jogo,
Mas eu preciso também garantir momentos de sistematização para que esse jogo faça sentido para essa criança. E aí a gente alterna, né? Às vezes o jogo pelo jogo, para só um momento de treino, um momento de uma brincadeira em que ele vai estar treinando algumas habilidades, vai estar desenvolvendo algumas habilidades, e em alguns momentos eu vou brincar, eu vou treinar, me divertindo, mas eu também vou sistematizar. Então vamos começar a jogar aqui. Como é que eu faço? Vamos pensar num grupo de 4 alunos. Então, se eu sou a primeira jogadora, eu vou jogar os meus dados e vou fechar as caixas e só vou parar no momento em que ou eu fecho todas as caixas ou não há mais possibilidade de fechar as caixas. Então, eu vou jogar a primeira rodada para vocês. Quem determina o número de rodadas na partida é o professor. Pode ser uma rodada, ou 2 ou 3, enfim. Eu sugiro que se comece com 1 ou 2 rodadas. Depois que os alunos vão pegando agilidade nesses cálculos, dá para aumentar o número de rodadas. Senão começa a ficar chato, né? E o que a gente não quer é que um jogo tão bacana como esse, que traz tanta possibilidade de construção de conhecimento matemático, se torne algo chato. Então vamos lá, ó. Vamos parar de falar e jogar um pouco. Eu tirei aqui, ó, 2 e 2, tá? 4. Eu posso fechar a caixa número 4, ok? Ou eu posso fechar a caixa número 3 e a caixa número 1, formando 4. O que vocês vão perceber? Se uma criança que nunca jogou fecha-caixa, ela já tira 2 dados com a mesma pontuação, isso aqui vira, num primeiro momento, um problema para ela resolver. Porque ela vai dizer para você assim: professora, só tem um número 2 na caixa, o que eu faço agora? Porque vocês vão perceber que no começo, eles fecham as caixas exatamente iguais aos números dos dados. Então, se eu tirar 6 e eu tirar 3, a criança vai lá fechar o 6 e o 3. Com o tempo, conforme ela vai jogando e o professor vai fazendo a sua intervenção, porque o que acontece no momento de jogo? Nós, professores, precisamos andar pela sala, observar os grupos e fazer perguntas, intervir, de maneira a fazer com que essa criança pense em outras possibilidades de jogar. E ela vai perceber, conforme ela vai jogando, que ela não precisa fechar necessariamente a casa 6 e a casa 3. Se eu tenho aqui o número 9, eu posso fechar o 9, eu posso fechar o 8 e o 1, eu posso fechar o 4 e o 5, eu posso fechar o 6 e o 3, ou então eu posso usar até uma soma de 3 parcelas, né? Eu posso fechar, por exemplo, o 3 e o 4, que são 7, mais o 2, que dá 9. Veja que legal, essa criança pode brincar com esses números. Quanto mais ela brincar com esses números, mais ela brincar com essas possibilidades de diferentes parcelas que resultam numa mesma soma, no mesmo resultado, ela vai agilizando o seu cálculo e aprendendo as relações entre os números. Isso é importante demais antes de qualquer técnica operatória, né? Então vamos jogar lá, vai. Eu tinha tirado, vamos começar de novo, 5. Então eu vou fechar a casa 4 e a casa 1, ok? 6, eu poderia fechar o 6. Na verdade eu vou ter que fechar o 6 porque eu não tenho outra possibilidade de soma. O 5, então vamos lá, 6. O 9, eu vou fechar o 7 e o 2, ok? Eu tenho o 8. Eu posso fechar o próprio 8, porque tem o seguinte: eu tenho que fazer aqui, eu tenho que ou fechar todas as caixas, ou uma hora que eu não conseguir fazer mais nenhuma soma, né? Eu não consegui mais que a soma dos dados corresponda a algum número ou a soma de algumas casas aqui do tabuleiro, eu paro a minha rodada. Quanto mais pontos eu tiver, pior para mim. Por quê? Porque o objetivo é fazer o menor número de pontos, porque eu tenho que fechar o maior número de casas. Então, se eu consigo baixar os números mais altos, né? Fechar as caixas dos números mais altos primeiro, melhor. Porque daí, se sobrar alguma caixa aberta, que sobra então de números pequenos. Então, vamos lá de novo. Opa! 10. Não tenho 10. Eu tenho 9, o 5 e o 3. E aqui não há nenhuma possibilidade que me dê uma soma 10. Então, para mim, a minha rodada acabou. O que eu tenho que fazer agora?
Eu sou a primeira jogadora de um grupo de 4 alunos, lembra? Então, eu teria uma tabelinha onde cada aluno coloca o seu nome, ao lado coloca a sua pontuação da primeira rodada, sua pontuação da segunda rodada e o total da partida. Aqui eu vou ter o 9 com o 5, que eu tenho 14, certo? Mais o 7 eu tenho 17. Então, nesta minha primeira rodada, eu fiz 17 pontos. Agora, o jogo passa para o segundo jogador. O segundo jogador começa tudo de novo, ele abre todas as casinhas de novo e vai jogar. Os jogadores que estão na partida, que estão acompanhando essa primeira rodada, eles têm que acompanhar assim, o objetivo e a instrução para esses alunos, a comanda para esses alunos, né, o comando é que eles verifiquem se o colega que está jogando está fazendo as somas certas. E se ele não está fazendo a soma certa, ajudá-lo a chegar nesse resultado correto. Há alguma dúvida? Ajude-o. Não consegue resolver sozinho? Peça ajuda do professor. A gente está ali para fazer essas intervenções, para fazer essas crianças pensarem nesses resultados. Por que está errado? O que você pode fazer para chegar numa outra resposta? Ou qual outra estratégia você pode usar para chegar na resposta que está difícil para você, porque às vezes é difícil o aluno somar 8 e 9 quando ele está no final de primeiro ano, quando ele está no início de um segundo ano, de maneira rápida, né? As crianças que estão no primeiro e no segundo ano, se eu fiz 17 pontos na primeira rodada, aí eu jogo, aí vai chegar a minha vez de novo. Jogaram todos os 4 alunos, chega a minha vez de novo. Eu vou fazer a segunda rodada. E eu faço, sei lá, 25 pontos na segunda rodada, eu vou ter que somar o 17 com o 25. Às vezes, não é fácil para essa criança. Então, quais estratégias? Tem criança que no começo, quando ela está lá no primeiro ano, no início do segundo ano, ela vai usar a estratégia da contagem 1 a 1. Ela vai fazer todos os risquinhos do 17, vai fazer 17 risquinhos, vai fazer 25 risquinhos e vai contar 1 a 1, até chegar no resultado final. Tem criança que vai perceber que contar de 5 em 5 ou contar de 10 em 10 é mais fácil. Então, eles vão desenvolvendo também essas estratégias de cálculo, ok? Mas lembrando que o objetivo inicial do jogo é a memorização da soma com números pequenos. Bom, como é que você pode produzir esse jogo em sala de aula para não precisar comprar esse tabuleiro, que é um material caro e que você vai precisar de um número significativo para poder atender a demanda da sua sala de aula? A gente usa um papel, eu usei um papel aqui, num tamanho mais ou menos 30 por 40, chamado papel, não sei se é Paraná, e agora? Não sei, eu acho que é Paraná. Bom, enfim, é um papel resistente, um papel duro, que dá para as crianças usarem o ano inteiro. Termina o ano, o tabuleiro ainda tá com um aspecto bom ainda, dá até para repetir no ano seguinte. A gente prepara só a numeração para essas crianças. Veja que aqui eu numerei do 1 ao 10, quando o tabuleiro tá até o 9, você pode numerar até o 12, como eu tinha dito, tá bom? E as crianças pintam, fazem desenhos, o que elas quiserem. Ok, e como é que a gente vai fechar as caixas? Bom, para fechar a caixa aqui é um pouquinho diferente. Você vai ter que usar como recurso, por exemplo, tampinhas. Como eu tenho 10 caixas, eu vou precisar de 10 tampinhas. E os dados, né? Os dados são esses daqui, simplesinhos, que a gente compra de caixinha, 25 de março, vende aos montes e é bem baratinho. Então, como é que vai jogar? Mesma coisa. Eu jogo lá, eu fiz 4 pontos. Eu vou colocar uma tampinha no 4. Eu poderia colocar no 3 e no 1, ok? Vou jogar de novo. Eu fiz 9 pontos. Opa, prefiro fechar o 9. Vou jogar de novo. Eu fiz 4. Olha lá, o 4 já não tem mais. Então, eu vou pegar o 1 e vou pegar o 3. E é isso que as crianças precisam ir percebendo ao longo do jogo. Porque elas vão dizer, mas eu não tenho mais 4, professora. Eu já fechei a casa do 4. Ok? Qual outra combinação de número você pode usar que totalize, né? Que a soma seja 4, né? Eu tenho aqui 8. Eu prefiro fechar um número grande. Vamos lá. E 4 de novo. Só que agora eu dancei, né? E não dancei, e dancei bonito, porque veja só, eu fiquei com 10, com 7,
o 6, o 5 e o 2 abertos. Isso significa que eu fiz tudo isso de ponto nessa rodada. Olha, 10 mais 7, 17. E aí, o que a criança tem que fazer? Ela precisa somar tudo isso. Para uma criança de primeiro ano, essa soma não é fácil. Vai ter criança que vai conseguir conservar o número. Ela tem o 10 na cabeça, ela soma o 7, dá 17. Ela conserva o 17, ela soma mais o 6, vai dar 23. Ela conserva o 23, ela soma mais o 5. Tem criança que não tá nesse nível ainda. Então, a gente precisa ajudar essas crianças a encontrarem estratégias para fazer essa soma. O objetivo principal do jogo, repito, é a memorização do resultado de somas com números pequenos. Esse é o objetivo primeiro. Mas aí você dá para trabalhar outros objetivos como esse da soma da rodada. É isso, pessoal. Olha, nesse livro que está aqui, que eu já publiquei no meu Face, tem também um pouquinho desse trabalho. Vou mostrar aqui para vocês a página. Então tem aqui, ó, jogo fecha caixa, ensina como confeccionar o tabuleiro. Aqui do ladinho, como jogar, que eu expliquei para vocês. E o que é legal, o que é bacana, é que aqui, olha, na parte de trás desse jogo, desse livro, na página de trás, tem a tabela, como fazer a tabela. Essa aqui é uma tabela com 3 rodadas, um número máximo de 4 participantes, ok? E o problematizando. O problematizando, na verdade, é que como sistematizar esse jogo em sala de aula. Esse material eu tenho digitalizado. Aqui nesse livro eu tenho uma parte só desse material, da parte de sistematização. Quem quiser saber mais, como eu posso explorar esse jogo em sala de aula, sistematizar de uma maneira bastante proveitosa, me escreve, professoraluloureiro@gmail.com. Bom, para finalizar, eu quero marcar com vocês aqui um encontro em que a gente vai poder falar ao vivo e a cores. Eu estarei presente no Facebook para a gente falar desse jogo Fecha a Caixa. O nosso encontro será no dia 23/9, às 20 horas, aqui no Facebook, ok? Eu espero por vocês. Se até lá vocês... Opa, gente, mas que erro feio! Que 23/9? Desculpa. Errei feio. Eu marquei 23/9, que isso aqui já foi, ó. 23/11, às 20 horas, perdão pela falha, olha só. Dia 23/11, às 20 horas, estarei ao vivo e a cores no Facebook para conversar com vocês sobre o jogo Fecha a Caixa. Se por acaso alguém conseguir trabalhar em sala de aula, experimentar um pouco com os seus alunos e trazer algumas dúvidas, a gente pode conversar. E eu repito, quem quiser o material para dar mais uma olhada em como sistematizar esse jogo, em ter dicas de como trabalhar, em que momentos trabalhar isso em sala de aula, como registrar isso no caderno, por exemplo. Puxa, eu joguei e eu quero fazer um registro disso no caderno, eu quero fazer uma sistematização disso no caderno ou em fichas. Como é que eu posso fazer? Me escreva, professoraluloureiro@gmail.com, e eu mando material digitalizado para vocês, ok? Espero que o vídeo tenha sido útil e que vocês tenham gostado. Obrigada e até o nosso encontro.